Bom, dando continuidade à aula de equações do segundo grau, vamos começar a ver as resoluções das equações. Primeiro, nós vamos ver a resolução das equações incompletas. O primeiro caso, nós temos ax ao quadrado mais c, ou seja, o b é igual a zero, certo? Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 25 igual a zero. Inicialmente, a gente vai passar esse 25 para o lado de cá, como a gente resolvia nas equações do primeiro grau. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual, se era menos 25, eu vou mudar o lado, vai ficar 25 positivo. Agora, nós temos um quadrado aqui, e para eliminar esse x ao quadrado, nós vamos adicionar a raiz dos dois lados, sendo que desse lado eu posso cortar essa raiz por esse expoente. Então, nós ficaremos com x igual a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Então, a resposta aqui seria mais ou menos 5. Ah, professor, por que mais ou menos 5? Porque você pode usar tanto o menos 5 ao quadrado, que vai dar 25, quanto o 5 ao quadrado positivo, que também vai dar 25. Então, a solução dessa equação é o menos 5 e o 5. Por que são duas respostas? Porque é uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau tem duas respostas, mesmo que sejam duas respostas que sejam apenas opostas por sinais. Segundo exemplo, 2x ao quadrado menos 18, ou seja, a mesma coisa. Nós temos o valor de b igual a zero. É o mesmo tipo de exemplo. Inicialmente, vamos fazer a mesma coisa com o menos 18, o que fizemos com o 25 no primeiro exemplo. Então, repete o 2x ao quadrado igual, se era menos 18, mudando o lado, vai ficar 18, ok? Aí você pode se perguntar agora, professor, mas como é que eu vou fazer a raiz já, se aqui ainda tem um 2? Exatamente, aqui nós temos um 2 multiplicando o x, então esse 2 eu vou mudar o lado dele e ele vai passar dividindo. Então vai ficar o x sozinho, x ao quadrado, igual a 18 dividido por 2. Quanto é 18 dividido por 2? 18 dividido por 2 é 9. Então, nós temos x ao quadrado igual a 9. Aí, agora, nós fazemos a raiz. Então, coloca a raiz aqui e coloca a raiz desse lado. Então, vai ficar assim. Esse aqui vai ser eliminado, fica só o x é igual a raiz quadrada de 9. Eu vou fazer já direto. A raiz quadrada de 9 é quanto? Mais ou menos 3. Então, a solução dessa equação é menos 3 e 3. Ok? Mais um exemplo. X ao quadrado mais 25. É diferente do primeiro exemplo que a gente tinha feito. Vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a menos 25. Agora eu posso fazer a raiz. Então, vai ficar x, porque eu vou tirar a raiz aqui e colocar aqui. Então, esse aqui vai ser eliminado e fica só o x. Igual, quanto que é a raiz quadrada de menos 25? Aí eu pergunto para você, existe raiz quadrada de um número negativo? Não existe. Então, nesse caso, a equação não tem solução. Então, o conjunto solução dessa equação é vazia. Não existe solução para essa equação em números reais, porque não existe a raiz quadrada de menos 25. Ok? Mais um exemplo de quando ela é vazia. De quando ela é uma equação incompleta. Deixa eu fazer só mais um exemplo aqui para a gente finalizar essa parte. Se você tiver
x ao quadrado é igual a zero. É uma equação de segundo grau? É. E nesse caso, a solução aqui já está clara. Porque qual é a raiz quadrada de zero? É zero. Ok? É mais um exemplo de uma equação incompleta. Quando é esse primeiro caso, você faz dessa forma. Você primeiro isola a parte da variável, como eu fiz aqui, ó. Eu isolei, eu trouxe esse número, o valor de C, para outro membro, isolei, e depois eu tiro a raiz. Aí, depois que eu faço a raiz, eu encontro as duas soluções. Mesma coisa eu fiz aqui e a mesma coisa eu fiz aqui. Agora eu vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês como é que resolve uma equação no segundo caso, que é o valor de ax ao quadrado mais bx.